Meus amados, bom dia. Dando continuação às pregações a respeito do crescimento da obra na igreja primitiva e trazendo também para os nossos dias alguns aspectos positivos desta obra que acontecia na igreja primitiva, quero trazer uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz que naquele tempo, naqueles dias, reinava Herodes. E Herodes, por ser um homem perseguidor, ele estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Mandou buscar, mandou perseguir. E ele colocou a mão sobre Tiago, irmão de João, e matou a Tiago à espada. E ele viu que isso agradava ao povo, porque o judeu era perseguidor dos cristãos. E ele continuou prendendo. E ele chegou até o apóstolo Pedro. Pegou a Pedro e encarcerou. Colocou ele na prisão por dias. E havendo prendido, ele colocou 4 sentinelas, 4 guardas para cuidar do homem de Deus, aprisionando ele num cárcere profundo, em masmorra, e mandou que o guardasse até a época da Páscoa, porque ele queria aproveitar a festa da Páscoa para simplesmente se aparecer, para vender a sua imagem, matando um servo do Deus Altíssimo. Ele queria se promover em cima da morte de Pedro. E Pedro estava ali, guardado na prisão. Mas a igreja estava de contínuo orando a Deus por causa de Pedro. E aqui nós vemos uma importância tremenda. Quando uma igreja está unânime, orando, com o mesmo propósito. Cumpre-se a palavra de Mateus capítulo 18, verso 19, que diz: se 2 ou 3 de vós estiver orando a respeito de qualquer coisa, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Quando nós temos um propósito de orar dentro da igreja, pelo mesmo motivo, é acontecimento com certeza. Porque Deus ele vai responder a oração dos seus santos, daqueles que são separados, daqueles que buscam em oração a vontade de Deus. Herodes estava fazendo tudo isso para que ele viesse a ficar bem com a comunidade judaica. Mas naquela mesma noite que Herodes queria comparecer diante do povo, executando a Pedro, ele estava dormindo ali no cárcere e de repente as cadeias começaram a se romper. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Meus amados, nós temos que entender, e quando nós falamos de anjo do Senhor, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que eles são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Inclusive no dia de hoje, continua vindo os anjos do Senhor para ajudar a obra do próprio Deus, porque são conservos nossos, conforme todo o capítulo número 1 de Hebreus. Esse anjo, ele resplandece uma luz dentro da prisão. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, tanto da parte do reino como da parte dos seus discípulos, da parte dos seus apóstolos. Essas luzes têm que resplandecer. E tocando ali em Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E ali as cadeias, as algemas, as correntes caíram automaticamente da sua mão. Pedro, ele começa a seguir esse anjo do Senhor. E o anjo diz para ele: cinge-te, levanta-te. Te coloca na posição.
lança a mão da tua capa e segue-me. Meus amados, Pedro, ele pensou ainda que era uma visão. Ele não sabia se ele estava dentro da realidade ou se ele estava dentro de uma visão. E assim como o anjo mandou ele fazer, colocar a sua capa sobre os seus lombos, e o que eu entendo de capa, muitas pessoas falam que o pastor é capa, está se escondendo atrás da capa. Capa aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, significa investidura, significa autoridade, significa ortoga, significa que você é ungido como autoridade diante do Senhor. Quando Pedro lança a mão da sua capa e coloca sobre os seus ombros, ali ele se oculta no mundo espiritual, para que ninguém visse ele saindo da prisão. E ali, aquele cativo Pedro começa a ter a liberdade do Senhor, seguindo a este anjo. Mas ele não sabia se estava dentro da realidade, ou dentro de uma ilusão, ou se era apenas uma visão da parte de Deus. Porque ele não sabia. Quando você está dentro de uma visão que vem do reino de Deus, você pensa que ela é real. Daqui a pouco você sai do joelho e vê que foi simplesmente uma revelação. Mas enquanto você está nela, você pensa que é real. Só que aqui Deus fez o contrário. Ele trouxe a realidade para Pedro e fez ele pensar que estava dentro de uma visão. E quando eles passaram pela primeira e a segunda guarda, cada uma tinha 2 guardas, chegaram às portas de ferro, os ferrolhos, e aqui cumpre-se Isaías 61, que diz que Deus quebra os ferrolhos e liberta todo o cativo. E aí eles caem numa rua que dá para a cidade. E aí vem sobre Pedro o sentimento que aquilo ali era uma realidade. E eles percorrem uma rua e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tomando-se de si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou ao seu anjo. Essa palavra anjo, ela é desde o Antigo Testamento. 3 anjos visitou Abraão, um anjo saiu na frente de Ló, um anjo saiu na frente do empregado de Abraão, o anjo do Senhor visitou a Maria para entregar a profecia a respeito do menino Jesus. O anjo do Senhor visitou a Zacarias para que falasse a respeito do seu filho João. O anjo do Senhor agora está aqui à frente de Pedro, o livrando de uma prisão. Meus amados, quando eu falar de anjo dentro da casa do Senhor, eu sei do que falo. Eu não estou aqui inventando palavras no Evangelho, porque esse anjo livrou Pedro das mãos de Herodes. Quantos livramentos nós temos no dia, porque nós somos benditos ao entrar, ao sair, ao ficar e ao retornar de qualquer lugar. E o anjo do Senhor vai nos proteger todo santo dia das nossas vidas. Ninguém tocará no ungido de Deus, porque nós temos quem guerreia por nós. Então, todo o povo ali judeu estava esperando a morte de Pedro, mas Pedro estava sendo salvo na madrugada. Cadeias se rompem à meia-noite. Lucas capítulo 11, verso 5 em diante, fala que um homem pediu pão à meia-noite ao seu amigo, mas o seu amigo falou que não teria pão, a não ser para ele e para os seus. O que Deus quer dizer com isso? Que quando você vai à meia-noite orar a Deus, os seus pedidos são ouvidos. Salomão falou: eu amo os que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. À meia-noite há um segredo entre o homem e Deus. Planta o seu joelho de meia-noite a 1h, 2h da manhã no chão, que você vai entender o que eu estou falando. Todo santo dia faça isso, porque Deus vai considerar a tua oração. Deus vai ver o teu esforço. E à meia-noite as cadeias vão romper.
Os grilhões satânicos que prendem a sua vida vai começar a romper por causa do propósito que você está fazendo em Deus à meia-noite. Apresente as tuas petições à meia-noite ao Senhor teu Deus, que toda cadeia vai cair por terra. E Pedro, ele vai direto à casa de Maria, mãe de João, irmão do apóstolo Tiago, que tinha sido morto por Herodes à espada. Porque aqui tinha 2 Tiagos, apóstolos. Tiago, irmão de João, e Tiago, irmão do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. João, ele tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam esperando ele ali. Estavam reunidos, orando. E aqui nós vemos uma grande surpresa, quando as pessoas se reúnem para orar. Mais cedo ou mais tarde, elas vão continuar unânimes, orando, e Deus vai responder às suas orações. Deus aqui estava respondendo a oração de uma igreja. Deus estava respondendo aqui a oração do coletivo. Por isso que é importante cumprir a palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque em comunhão somos mais fortes. Em comunhão nós somos como uma toceira de bambu. Nós não somos um bambu sozinho. Em comunhão, meus amados, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque Deus vai vir resgatar a sua igreja. A Bíblia fala que Ele vai vir buscar uma igreja adornada, fortificada, fortalecida, vitoriosa. E quando Pedro chega ali, batendo na porta da igreja, uma menina chamada Ruth, ou Rod, saiu, porque ela escutou que alguém batia no portão. E conhecendo ali a voz de Pedro, ela não abriu a porta, mas correu para dentro para anunciar que Pedro estava à porta da casa. Ora, Deus já estava respondendo a oração da igreja. A bênção daquele que eles oravam e esperavam já estava batendo a sua porta. E aqui nós vemos que por parábola a bênção já está batendo a sua porta. O resultado da sua oração já está chegando ao seu portão. O anjo do Senhor já está trazendo resultado para ti. Persevera, porque a igreja ainda estava orando quando essa menina entrou para falar que a bênção já tinha sido revelada, que Pedro já estava livre. Mas muitos, ouvindo que a bênção estava na porta, batendo no portão, chamaram aquela menina até mesmo de louca, falando: não, é o anjo dele, é uma visão. Mas Pedro perseverava batendo a porta daquela casa. E a bênção vai continuar batendo a sua porta até você abrir. Pedi, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Diz a palavra de Deus: bater e abrir-se-vos-á. Então, amado, bater significa orar sem cessar. Bater significa que você tem que perseverar na sua oração para que a sua oração seja respondida. Quando eles botam a cabeça para fora, quando eles olham para o portão, eles veem Pedro acenando com a mão, pedindo para que eles viessem a se calar. Ora, se a bênção ela já chega à sua casa, você não precisa mais orar por este motivo. Começa a orar por outro motivo, já que a bênção foi revelada para você. E ali ele conta as maravilhas do Senhor, como o Senhor mandou o seu anjo para tirar ele da prisão. E aqui é a importância do testemunho dentro da igreja. Por isso que nós abrimos o espaço para 3 testemunhos dentro da igreja, porque testemunho edifica a igreja. E ele pediu para anunciar a Tiago, irmão do Senhor Jesus, e aos irmãos que estavam ali naquele lugar ou em outro lugar, e partiu dali.
porque temia ser preso. Vigilância, melhor vigiar do que orar. Pedro sabia que Herodes estava em seu encalço. Por isso ele vigiou, saindo daquele lugar. E já sendo dia, houve um alvoroço no meio dos soldados, porque eles não entendiam como Pedro tinha saído ali daquela prisão. Amado, o inimigo é que tem que ficar alvoroçado, o inimigo é que tem que ficar preocupado, porque se o Senhor for por nós, quem é que vai ser contra? Quem é o inimigo para nos colocar em cativeiro? Quem é o inimigo para nos deixar presos? Quem é o inimigo para não liberar a nossa bênção? Quem é o inimigo para nos colocar dívidas? Quem é o inimigo para nos cercar? Mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Hoje o Espírito Santo nos consola, nos ajuda. Envia os seus anjos ao nosso respeito, para que o inimigo não venha sobre as nossas vidas, para que o nosso pé não venha tropeçar em pedra. Herodes estava procurando a Pedro, mas ele não achava. Herodes fazia diligências para tentar achar o preso Pedro, mas não conseguia. E ali ele fez a inquirição aos seus guardas. Ou você acha que Satanás não vai chamar os seus demônios para fazer reuniões, para pedir justificativas, o porquê que aquele ou este cristão ainda não foi preso, ainda não atrapalhou a vida dele? Ora, se o crente der brecha, Satanás vai entrar, porque Satanás faz reuniões diariamente com seus principados para saber como está a situação da igreja sobre a terra. Espiritualmente falando, eu sou um perseguido. Espiritualmente falando, há principados, potestades, hostes do mal no meu encalço me perseguindo. Mas espiritualmente falando, há falanges de anjos do mais alto escalão protegendo o nosso ministério, porque foi revelado pelo próprio Deus. E nós vamos partir de uma região para outra e não nos vai acontecer nada. Ainda que a gente venha atravessar distritos espirituais, todo principado, toda potestade, toda hostes do mal, todo maldizente, todo macumbeiro, todo aquele que lança palavras pronunciadas, todos aqueles que maldizem o Evangelho, toda seita satânica vai ter que nos respeitar. Por onde nós passarmos, todos eles vão ter que nos respeitar, porque temos autoridades do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, conforme Mateus capítulo 10, para destronar principados e potestades, para pisar a serpente e a áspide. Então, meus amados, Herodes, ele pode ficar irritado. Satanás, ele pode até mesmo fazer reuniões, tanto de Tiro como de Sidom. Ele pode trazer o reino de Pérgamo contrário à igreja, mas mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. E a igreja, ela vai crescer. E a igreja, ela vai crescer de fé em fé. E a igreja será vitoriosa sobre esta terra. Porque de comum acordo nós vamos orar. De comum acordo nós vamos glorificar. De comum acordo nós vamos exaltar ao nome do Senhor. Nós vamos bendizer a Deus. E nós vamos chamar a atenção do próprio Deus. Este povo da Judéia, tanto de Tiro como de Sidom, que são cidades também espiritualmente falando, porque em Isaías 14 fala que o rei de Tiro é Satanás. Então nós temos que entender que este povo, ele não vai parar. O agoureiro, o feiticeiro não vai parar. E aí há a importância de você estar dentro da casa do Senhor. Aqui a importância de você estar dentro da casa de Deus, glorificando e debaixo da unção, da proteção do altar, aonde diz que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Você tem que andar debaixo da unção. Você não pode se separar da casa do Senhor. Como eu disse, somos como uma toceira de bambu. Se você solta um boi para ele passar por cima de uma toceira de bambu, ele não vai passar. Mas se você coloca uma varinha fora do curral e solta o touro, ele vai vir e vai passar por cima dessa vara. Os crentes não podem andar só. Crente tem que andar acompanhado. Crente tem que andar dependendo um do outro em oração. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo perseguidor da igreja, o destino dele é a morte.
Herodes, ele estava designado, obstinado. Satanás influenciava este homem, dava vestes reais para ele, princípio de autoridade satânica sobre a vida dele. Ele se assentava dentro do tribunal, queria ser o juiz, o tetrarca daquela região. Ele queria impor a sua prática maligna. E o povo exclamava em alta voz, dizendo que ele era até mesmo Deus e não homem. As pessoas tinham Herodes como se ele fosse Deus. E aí, meu amado, quando o homem leva título de Deus, aí o próprio Espírito Santo o derruba da sua cadeira. Qualquer homem que se assentar em uma cadeira e pensar que são deuses, Deus vai começar a tocar tanto nele como na sua descendência. É o caso do político do Brasil, que senta nessas cadeiras de honra e pensa que são deuses intocáveis, mas Deus já está tocando neles. Deus está derrubando um por um e vai derrubar todos. Não vai ficar um nessas cadeiras pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque se sentem deuses, se sentem como se fossem Herodes. E a Bíblia diz que no caso de Herodes, veio um anjo do Senhor e o feriu. Outro anjo do Senhor veio e feriu, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 23. Porque Deus, meu amado, Ele não dá glória para homens, porque toda glória é de Deus. A Bíblia diz que instantaneamente o bicho comeu a Herodes, quando as pessoas chamaram ele de Deus. Ele não é Deus. Ele é homem nascido de mulher, fruto de pecado. E a Bíblia diz que ele expirou, ele morreu. E Deus vai tirar do caminho da igreja todo perseguidor. Ou ele se converte ao Evangelho, ou o próprio Deus a partir de hoje vai começar a tocar esses perseguidores da casa do Senhor. Essa é a palavra de Deus, meu amado. A palavra de Deus só ia crescendo e se multiplicando, porque tinha homens de Deus que pregavam a verdade. O Evangelho não é emoção, o Evangelho é combater o bom combate contra o reino de Satanás, contra principados, potestades e hostes do mal, contra os homens malignos que se intitulam deuses sobre a terra. Evangelho é guerra espiritual constante. A igreja vai se multiplicar, assim como na época de Paulo e de Bernabé, porque eles estavam a serviço do Senhor, e nós também estamos a serviço do Senhor, capacitados para ir a qualquer lugar deste mundo, pregar o Evangelho do reino de Jesus Cristo sobre a terra. E nós vamos levar conosco aqueles que são capacitados, os oficiais da casa de Deus, os futuros missionários, os ministros de louvor, os obreiros. Vamos levar todo tipo de diaconia, de pastoreado, de episcopado, de apostolado, o pessoal da administração. Vamos nos multiplicar sobre esta terra e essa igreja vai se fortalecer. E será chamada Igreja Reino de Jesus Cristo sobre toda a terra, pelo poder do nome de Jesus, pois esta é a revelação do crescimento. Vamos crescer em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus é conosco. Calaiamã, ere, calavácia. Deus é conosco, meu amado. Somos benditos, os benditos do Senhor. Deus vai multiplicar. Não te preocupa tu quando Satanás, principado ou potestade, tentar te prender, tentar te desviar dos caminhos do Senhor. Não te preocupa tu com os bens dessa terra, porque muitos são chamados e não completam a sua caminhada, porque tem seus bens afligidos, e eles se preocupam mais com os bens dessa terra, mais com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino. A palavra do Senhor diz que Jesus chamou aquele que estava enterrando um parente, e ele falou: siga-me. Senhor, deixe que eu enterre o morto. E Jesus responde: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Cuidado, meu amado, as coisas de Deus é santa. Deus só está te provando. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, Deus só está te provando, para que você seja aprovado, para que você um dia tenha seu galardão. Não te preocupa tu. Eu sofri mais de 21 anos no Evangelho para conseguir chamar a atenção de Deus, para que eles desviasse de mim o reino de Satanás, para que eu fosse liderança de uma igreja, para que eu respondesse sobre um povo. E quando eu vou para o altar, eu não vou pensando em dinheiro, eu penso numa igreja grande, uma igreja que cresce,
segundo o Espírito Santo, segundo a vontade do próprio Deus. Aleluia! Oh, graça e paz! Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os seus caminhos, que Deus te dê a paz e que você compreenda o Evangelho de Deus chegou sobre esta terra, um Evangelho de poder, um Evangelho não de sabedoria humana, de palavras humanas, mas um Evangelho de poder e de graça. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, meus amados. Graça e paz. Aleluia!